Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cormando Trindade, professor de Geografia de TAPES, aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E hoje estarei fazendo para vocês a aula de mais dois domínios morfoclimáticos do nosso país, né pessoal? Que são então o domínio morfoclimático das araucárias e o domínio morfoclimático das pradarias. Dois domínios morfoclimáticos que estão presentes aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Vamos aprender um pouquinho? Então vamos lá, pessoal. Vem comigo e vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos começar falando então do domínio morfoclimático das araucárias, né? Da mata de araucárias, também conhecido como mata dos pinhais, né, pessoal? Nós temos ali então um relevo bastante ondulado e montanhoso, né? Castigado bastante pelo processo de erosão, né? E esse relevo, esse domínio morfoclimático, melhor dizendo, estará localizado no Planalto Meridional com uma altitude que vai variar dos 500 aos 1.300 metros de altitude. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho a respeito do clima das araucárias, né, pessoal? O clima das araucárias, então, será o clima subtropical, né? Vai ter umas temperaturas ali que vão variar dos 14 até os 30 graus Celsius, né? Ele vai ter estações do ano definidas, né? E aí a gente pode detalhar melhor elas com invernos rigorosos e verões quentes, né, pessoal? E ele vai ter uma distribuição de chuva bem uniforme durante o ano. Agora falando, já que começamos a falar um pouquinho de água, né, por causa da chuva, vamos continuar falando de água e vamos para a hidrografia, onde este domínio morfoclimático irá nos apresentar um grande potencial hidrelétrico. Porque aqui neste domínio morfoclimático estarão algumas das principais usinas hidrelétricas do nosso país, como por exemplo a usina hidrelétrica de Itaipu, que é aquela usina hidrelétrica binacional que nós temos aqui no nosso país, que vocês ouvem falar bastante quando estudamos a hidrografia do Brasil. Junto com isso, a gente tem que falar um pouquinho a respeito da drenagem, né? Que as drenagens que acontecem, então, aqui neste domínio das araucárias, ela vai acontecer principalmente através dos rios de duas bacias hidrográficas. Acontecerá pelos rios da bacia hidrográfica do rio Paraná e também pelos rios da bacia hidrográfica do rio Uruguai. Bom, pessoal, e por fim nós temos a vegetação aqui das araucárias, né? Que é a mata de araucárias, né? Que também pode ser chamada de mata dos pinhais, como eu falei ali atrás no vídeo, né, pessoal? Ela vai ser uma floresta com pouca densidade e vai apresentar um exemplo de coníferas, né? Que basicamente são árvores, né? Que tem o fruto dela no formato de cone, né? Ou aparelho reprodutor no formato de cone, tanto faz, né? E ela vai ser uma floresta que se estendia aqui do Rio Grande do Sul e até São Paulo, né? Mas ela acabou sendo significativamente reduzida, né? Acabou sendo devastada, né? Por causa da exploração, né? Para a produção, então, de móveis, né? No caso da madeira, e para a produção de papel. Agora vamos falar um pouquinho a respeito das pradarias. Então eu vou colocar o mapinha ali de novo, o mesmo mapinha que eu botei no começo do vídeo ali para vocês verem onde estavam as araucárias. Agora vamos olhar então para as pradarias, né, pessoal? Nós temos ali então as pradarias então aqui no Rio Grande do Sul, e ela também pode ser conhecida como pampa, né? Ou campanha gaúcha, tanto faz, como vocês preferirem, campos sulinos pode ser também, né? Que basicamente vai ser um relevo baixo, né? Um relevo que vai ter poucas ondulações, né? E por causa desse relevo mais baixo, essa vegetação mais rasteira que nós temos, ele vai ter um relevo que vai ter bastante a utilização dele para a prática da pecuária, né? Mas agora falando do clima, ele vai ter uma diferencinha ali, e eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Vem comigo. Bom, pessoal, aqui nós temos uma divisão das pradarias entre pradarias temperadas e pradarias tropicais, tá, pessoal? As pradarias temperadas vão ser aquelas onde o clima vai ter aquela variação de temperaturas quentes e temperaturas frias, né? De acordo com as estações do ano. E assim como é para nós,
né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter o verão e a primavera com um pouco, né? Um grande volume de chuva, um pouco mais de chuva do que o comum. E nós teremos o inverno e o outono praticamente seco. Só que as pradarias tropicais serão um pouquinho diferentes. Elas vão apresentar um clima quente e vai ser praticamente seco durante o ano todo. Bom, pessoal, agora a respeito da hidrografia das pradarias, vou falar um pouquinho a respeito de alguns rios, né, que tem destaque, né, e eu vou dar como exemplo o Rio Uruguai, né, mas também poderia ser o Rio Ibicuí, o Rio Santa Maria, qualquer um desses rios aí. Esses rios, apesar de eles terem um grande fluxo, eles vão ser responsáveis por toda a drenagem ininterrupta desse domínio morfoclimático. E todos esses rios que eu citei hoje, falando das pradarias, pertencem à bacia hidrográfica do Rio Uruguai. E a respeito da vegetação, a vegetação é um pouco mais simples, né? Nós estaremos falando de uma vegetação rasteira, de uma vegetação herbácea, uma vegetação que vai ter ali as suas altitudes, né? As suas alturas, né? Variando dos 10 aos 50 centímetros, né, pessoal? Bom, pessoal, então por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Falamos hoje sobre as matas de araucárias e as pradarias, né, pessoal? Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Pessoal, curte esse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal para dar aquela força, que daqui a pouco estarei fazendo sorteio de mais um livro, né, pessoal? E brigadão a todo mundo que chegou até aqui. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Então, aquele abraço para todo mundo e até a próxima.